Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com temas bastante desafiadores, porque não é muito fácil, diante de tantos ambientes escuros que nós temos aqui no nosso país, iluminar com uma lamparina, um palito de fósforo, uma lanterninha, mas nós tentamos. Evidentemente, para você que já tem uma opinião super formada, muitas das coisas que eu digo aqui não vai mudar a tua forma de pensar, a tua forma de agir. Mas é importante você levar em consideração alguns aspectos que eu vou colocar aqui, que você não verá pelos grandes veículos de comunicação e você também não verá, inclusive pelas redes sociais, pelos debates que eu vejo aqui de muitas pessoas, muitos amigos, colocando as suas opiniões aqui em portais como o nosso portal de hoje. Antes de mais nada, se você está chegando no nosso portal, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, a se inscrever, você que é muito bem-vindo, a compartilhá-los se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso amplia ainda mais o alcance do nosso portal, enfim, e enviar os seus comentários para cá, porque são sempre livres e são sempre bem-vindos aqui no nosso portal. Gente, o que está acontecendo hoje no nosso país é que as pessoas mais envolvidas com o debate político do dia a dia estão preocupados com personagens, o que fez um, o que fez outro, o que deixou de fazer, enfim. E muitas das vezes a gente acaba caindo em discussões menores e se afastando das principais contradições de situações como as que o Brasil vive no dia de hoje. Não adianta a gente ficar só jogando uma luzinha sobre os nossos conflitos internos das pessoas que querem mudanças aqui no nosso país, que querem mexer com estruturas muito poderosas aqui no nosso país. A gente tem que jogar luzes nas causas, nas situações todas que são as determinantes da história de países como o nosso país. Do que eu estou falando? Gente, essa noite, essa madrugada, a gente teve mais um episódio da história política do nosso país com esse assunto aqui. Esforço concentrado para votar PEC dos precatórios, Lira promete beneficiar estados, prefeituras e ampliar emendas. A matéria aqui não é nem um pouco crítica, né? A matéria aqui está só reportando. E eles chamam a PEC dos precatórios, quando, na verdade, se o jornalismo fosse feito de uma forma bem profissional, eles deveriam chamar isso da PEC do mensalão 2.0, a PEC da infâmia, a PEC da corrupção disfarçada, a PEC da compra de deputados travestidos ali de pessoas interessadas em problemas do povo brasileiro. Gente, eu acompanhei, então, a votação ontem, e, sobretudo, o comportamento do presidente da casa, o Arthur Lira, que é quem, de fato, manda no nosso país ao lado de Paulo Guedes. Como eu tenho denunciado aqui, falado o tempo todo, o Bolsonaro não manda nada, ele não tem luz própria, ele não sabe o que está fazendo ali, ele terceirizou o Brasil para quem se apresentou sendo fiel a ele entregou tudo, inclusive o comando político e o comando econômico do nosso país. Na votação de ontem, o que me chamou a atenção era o seguinte, a cada deputado que falava, a cada líder de bancada, o Arthur Lira com telefone celular, está dando para vocês verem aqui, o tempo todo ele fazendo ali, passando o WhatsApp, ele articulando sem parar. Ele fez isso antes, durante e continuou a fazer depois. Evidentemente, ele conseguiu sucesso nessa votação ontem por uma diferença de 4 votos, porque ele passou o tempo todo negociando, pervertendo tudo aquilo que tinha sido debatido anteriormente nessa tal PEC dos precatórios, que eu prefiro chamar de a PEC do mensalão 2.0, a PEC da corrupção. Ele ficou com o telefone ali de uma forma bem descarada, mas isso denota muitas coisas, né? A negociação foi feita em tempo real ali. E Arthur Lira, vamos nos lembrar que ele foi braço direito do Eduardo Cunha, talvez o presidente da Câmara mais corrupto, mais gangster que a gente tenha tido na história do nosso país, diante de tudo que foi revelado sobre ele. Então, essa figura que foi aliada ao Cunha, hoje está sentada ali à frente do Congresso Nacional, da Câmara Federal. Ele que foi acusado de desvio de dinheiro na Assembleia Legislativa de Alagoas, quando ele era deputado estadual, numa operação chamada Operação Taturana, ele só foi agora poupado porque o próprio estado de Alagoas, né, jogou essa situação um pouco para o lado, enfim, mas muitas situações elas poderão eclodir de uma hora para outra.
E o Arthur Lira, esse homem com esse passado, ele estava preocupado com o povo, estava preocupado com o cidadão, estava preocupado com alguma coisa diferente do que os 20 bilhões de reais que estão sendo desferidos, estão sendo destinados para serem utilizados secretamente, sem muito controle, sem um controle muito fino por parte da sociedade brasileira? Evidentemente que não. E esse projeto todo, o que ele pode estar escondendo? Bom, em primeiro lugar, como eu tenho mostrado para vocês, o Bolsonaro tem sido poupado de uma forma muito descarada, para quem tem um olhar mais atento, dos crimes que cometeu contra o nosso povo. Dos crimes de responsabilidade, os crimes comuns, os crimes eleitorais. As matérias são reportadas, mas elas não são enfatizadas, elas não são denunciadas, elas não fazem parte de um processo permanente de denunciar essa figura, acarretando para ele a extirpação, né, a expulsão da política aqui do nosso país, do comando, pelo menos o comando aparente do nosso país. Porque vamos lembrar, né? O ex-presidente Collor sofreu impeachment por conta de uma Fiat Elba. Seria isso mesmo ou será porque ele contrariou alguns interesses, enfim, da turma dele, inclusive? E a ex-presidente Dilma, que sofreu processo de impeachment por conta de uma tal pedalada fiscal que ninguém consegue explicar exatamente o que é isso. Ou a grande parte do povo brasileiro não tem ideia do que seja isso. Como é que um presidente que tem quase 140 ou mais de 140 pedidos de impeachment por crimes objetivamente observados, materializados, como é que ele permanece no poder? É porque a elite escravocrata, neo-escravocrata aqui do nosso país, o mantém, como manteria na época da escravidão, como manteria numa ditadura, como manteria em qualquer sistema onde essa mesma elite apodrecida ganharia algum tipo de dividendo no meio dessa história. O comportamento dos grandes veículos de comunicação nesse momento, eles vão dizer muito para a gente. Porque se eles fizerem uma espécie de vistas grossas em relação a mais esse episódio, para eles não vai ser difícil, porque quem escondeu de uma forma objetiva a responsabilidade direta de um presidente da República num genocídio, vamos lembrar só um ato, né? O Bolsonaro colocou um general para ser ministro da Saúde no meio de uma pandemia, sem falar das outras coisas que a CPI fez mostrar para o povo brasileiro de uma maneira geral. Então, se eles conseguiram preservar essa criatura, porque na área da economia ele tinha terceirizado o nosso país para um gangster comandando toda a área da economia e cada vez mais dilapidando o patrimônio público, com o apoio corrupto ou baixo corrupto de ex-militares que estão agora dentro do governo, enfim, se eles conseguiram fazer isso, acobertar agora um furinho no teto, para garantir que durante o ano de 2022 o Bolsonaro possa ter algum tipo de recuperação eleitoral, para conseguir viabilização numa reeleição, para viabilizar aquilo que é música para essas pessoas todas do mercado, ou seja, o fatiamento da nossa maior empresa, que é a Petrobras, a entrega definitiva dos tesouros da nossa soberania nacional, enfim, para eles suportar mais 4 anos de Bolsonaro, eles já viram que ele não faz mal a ninguém a não ser ao próprio povo, mas eles não estão nem aí para o povo. Ou vocês acham que o Arthur Lira está preocupado com R$400, que Bolsonaro está preocupado com o ser humano, Bolsonaro que não se preocupou com a saúde, que mandou as pessoas se contaminarem e irem para a morte, que esse homem hoje está preocupado com algum dinheirinho para as pessoas mais pobres até o final de 2022. O argumento que essa PEC ela serviria para dar apoio para as pessoas mais pobres, não se sustenta, porque isso está sendo demonstrado que poderia ser resolvido por uma medida provisória. Os deputados todos votariam ali. O que está sendo discutido, o que está sendo tramado ali, é um roubo mesmo de dinheiro público, comandado ali pelo Arthur Lira, essa figura, com apoio do Palácio do Planalto, porque vai pegar uma beirada, vai conseguir fazer campanha eleitoral à vontade com essa grana, né? E, do outro lado, nós temos ali pessoas que se opuseram, estão denunciando esse tipo de situação. Alguns deputados do campo da esquerda votaram a favor dessa infâmia comandada pelo Arthur Lira, o chefe da Operação Taturana, ou do escândalo Taturana em Alagoas. A explicação que eu vi de alguns deputados é que estaria ali uma emenda para educação, uma emenda para professores, tudo mentira, tudo para engrupir aqueles deputados que, de uma forma não velada, podem ter escutado algum tipo de conversa que os beneficiaria economicamente nas suas bases ou nos seus interesses ou alguma categoria.
A grande surpresa no meio desse episódio todo acabou sendo o comportamento do PDT, que muitas pessoas estão colocando ali como o fiel da balança, mas não foi só o PDT, não. O PSB teve muito deputado que votou também de uma forma contraditória. Deputados do PSDB que estariam ali com uma candidatura já colocada à presidência da República, que também votaram ali numa situação que aparentemente gerou um benefício ao Bolsonaro, uma sobrevida a Bolsonaro, enfim. Mas isso fez com que o candidato Ciro Gomes se colocasse de uma maneira muito firme no meio desse processo todo. E quando a gente fala Ciro aqui, a gente sempre mexe com paixões. Tem pessoas que detestam o Ciro, tem pessoas que amam o Ciro, enfim. E eu não entro nesse tipo de discussão, porque não são essas pessoas, as pessoas que estão no campo da esquerda, no campo progressista, que são as pessoas que são nossas adversárias. Eu tenho proposto aqui o tempo todo que haja uma convergência no comportamento, na linha de pensamento dessas pessoas, que elas ajudem que o povo todo entenda que os nossos problemas não estão entre nós. Os nossos problemas são aquilo que lá atrás já se falava como uma espécie de interesses de classes divergentes. Nós temos que proteger, nós temos que lutar para que haja menos desigualdade social aqui no nosso país. Para que quem detém o poder político e econômico seja colocado e exposto para as pessoas, que as situações mais graves do nosso país sejam colocadas ao debate, que o povo entenda o que está acontecendo e que saiba que as nossas misérias não são frutos do acaso nem dos deuses, são responsabilidades dos homens. Então, gente, aqui eu sei que quando eu digo uma coisa dessa, está ficando em cima do muro, não é em cima do muro, não. Eu me posiciono sempre no campo progressista, no campo da esquerda. E vocês não verão aqui eu fazendo qualquer tipo de ação que vise dividir, que vise atenuar as nossas diferenças, enfim. Mas que coloque sempre o debate com esse campo propositivo, que a gente precisa cada vez mais estar consciente de que os nossos adversários não estão dos nossos lados. Eu falo aqui com vocês que os nossos adversários não são nem o tiozinho bolsonarista que a gente tem, nem a tiazinha do WhatsApp bolsonarista que a gente tem, que essas criaturas também são vítimas, de certo modo, da ignorância, da falta de informação. Como é que eu vou ficar aqui me digladiando com pessoas que têm pensamentos à esquerda e que, por uma preferência A ou B, têm um entendimento diferente da realidade? É por isso que eu estou aqui, é para cada vez mais fazer com que a gente tenha uma convergência, né? Quase que a palavra não saiu aqui, né? Então é isso, gente. Eu acho que nessa votação da PEC do mensalão, a gente ainda vai ver outros comportamentos. Se os grandes veículos de comunicação, eles fizerem vistas grossas, o Jornal Nacional, que é o principal formador de opinião, os jornais das outras emissoras, todas fizerem vistas grossas, como eu tenho dito a vocês, né, atenuando o dano que isso causa à nossa nação, o grande engodo que está sendo dizer que isso é para pobre, que isso é para R$400, escondendo os 20 bilhões que os deputados espertalhões vão abocanhar com a batuta ali de Arthur Lira, a gente pode ter um entendimento que eles estão querendo preservar a candidatura de Bolsonaro ao máximo para que em 4 anos ele consiga entregar junto com Paulo Guedes, ou melhor dizendo, que Paulo Guedes entregue, tendo esse fantoche à frente do nosso país, tudo aquilo que ainda não foi entregue. E é isso que a gente precisa estar denunciando, é isso que a gente precisa estar falando. Eu acho que o Ciro Gomes com o PDT, eles vão ter uma reversão. A impressão que eu tenho é que os deputados que foram ali sondados, eles vão mudar os seus votos. O PSB também terá uma situação assim. Acredito até que os tucanos terão um comportamento assim. E outros partidos terão também comportamentos idênticos. Mas isso vai dobrar o poder de sedução do Arthur Lira, que se já conseguiu prometer uma série de coisas no primeiro tempo, no segundo tempo dessa votação dessa PEC do mensalão, pode ser que ele venha com muitos trunfos, porque afinal de contas, né, nós temos muitos ambientes escuros aqui no nosso país com criaturas sinistras, mas nós estamos aqui para acender nossas luzes em relação a eles, né? Gente, espero que vocês tenham entendido aqui algumas situações, que o programa nosso hoje tenha sido interessante e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até lá, tchau!